Tem que travar aqui. Negócio do Pronto, vai lá. Bom dia, meus amigos. Fim de semana, sexta-feira hoje, 29 de abril de 2022, sexta-feira. Dr. Heleno Lopes, estou no escritório, cumprimento todas as pessoas que me assistem, que curtem, compartilham, que se inscrevem nos meus canais, porque é muito bom para as plataformas e o meu trabalho é reconhecido por todos. Hoje eu tenho, na parte direita, vou falar de coisas interessantes, vocês prestem atenção. Vou falar no filho que furtou o pai e está sendo processado. Vou falar da reabilitação, da reincidência criminal, da extinção da pena acessória. Daqui a pouco eu vou, né? Então, senhores, vamos ver aqui o que nós temos para hoje. Inicialmente, eu quero só dizer que hoje de manhã aqui no escritório, nas redes sociais, tem vários vídeos, mas eu não diz o local, do Ciro Gomes fazendo um escarcéu e sendo vaiado, e ele diz um bocado de nome feio. Bom, mas que foi em São Paulo, não sei onde foi não. Tem também o que a gente acha triste, a gente saber das coisas. Por exemplo, marco temporal. O Edson Fachin está com uma ação para a demarcação do território indígena. Os índios já ocupam um território muito grande, muito maior do que o estado do Rio, do que São Paulo, tudo junto, pedaço do Espírito Santo, muito grande mesmo. Tem índio que tem até avião. Olha, era preciso ver o seguinte, para poder ser modificado o território indígena, era preciso que a partir do dia 5 de outubro de 1988, data em que entrou em vigor a Constituição Federal, era preciso que tivessem sido diminuídas as terras indígenas. Porque o Supremo Tribunal Federal não pode modificar a Constituição. O artigo 231 da Constituição Federal diz que as terras indígenas devem ser aquelas que estão ocupadas pelos indígenas no momento em que é promulgada a Constituição Federal. Então, se eles já estavam em determinado território, só se houve diminuição do território que pode ser modificado o marco temporal. Não há condição de que o pessoal, para se resolver tudo contra a democracia, contra a liberdade, porque faz nojo você escutar a Globo, os caras não dão notícias boas, não elogiam ninguém, só elogiam o pessoal da esquerda, é uma vergonha. Estão criticando o Bolsonaro porque eles que tinham orgulho de ter salvo um cidadão injustiçado pelo Supremo Tribunal Federal, que exatamente Daniel Silveira, e que ele colocou no seu devido lugar a Câmara Federal, que estava omissa, colocou os ministros nos seus lugares. Senhores, o artigo 231 diz isso. Agora vejo uma coisa a mais. Eu lá sabia, rapaz, que eu vou dizer agora, senhor, eu só sabia que a Dilma Rousseff tinha uma pensão de presidenta da República, carro preto, motorista, segurança, intérprete, cartão corporativo, que ela viaja para o mundo inteiro, como o Lula tem também. A nossa custa, igualmente os ministros do Supremo também, todos têm, deputados, senadores e tal. Aí, hoje eu ouvi um negócio interessante, um negócio mais feio que eu já vi. Ela ganha uma pensão pela anistia do tempo da suposta tortura da Revolução, do Estado do Rio Grande do Sul, outra do Estado do Rio de Janeiro, outra do Estado de Minas Gerais, outra do Estado de São Paulo. Pelo que eu sei,
O artigo 37, inciso 11 e 16 da Constituição Federal, está lá escrito que é proibida a acumulação de cargos, significa dizer, de aposentadorias. Essas pessoas, elas são como se fosse uma aposentadoria. E mais, no artigo 17 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, diz que o teto de vencimentos, de pensão, ninguém pode atingir passar do teto. Arranja os penduricários para poder passar, como os ministros supremos fazem, como os tribunais regionais, federais, estaduais fazem, e outras coisas aí. Aí eu ouvi de madrugada que a Dilma pediu a pensão federal de R$ 10.700, a Comissão de Anistia, que é do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, que é ministra Damares Alves, né? E foi negado por unanimidade. Deve ainda mais somar o tempo para a aposentadoria. Ela não já tem aposentadoria, não, mas eu acho que ela queria aumentar para poder aumentar o ganho dela. Quer dizer, o povo brasileiro precisa saber disso, meus amigos. Não tem imposto de renda. Eu sei porque já fiz processo de anistia, e quem é da anistia não incide imposto de renda. Agora veja uma coisa, o PT devia primar pelo menos para o respeito aos cofres públicos, mas o que o Lula fez com a quadrilha dele de assaltar a Petrobras, assaltar os fundos de pensão dos Correios, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, e mais as empreiteiras, e mais o BNDES, que ele afundou o BNDES por 900 bilhões de reais, rapaz. Então, tudo isso, o pobrezinho trabalhador se aposenta com o salário mínimo, você morre de lutar, trabalhar autônomo, aí ele contribui para a Previdência em cima de 2 salários, porque ele contribui como patrão e como empregador para poder ter uma aposentadoria de um salário mínimo. E uma sujeita dessa não tem vergonha, rapaz, de querer extorquir os cofres públicos e ver jogando ódio em cima do povo. Ela, esse canalha de 9 dedos também. Um sujeito desse não tem... Aliás, eu ouvi até, tem um tal de Fábio Pitterdon, aí da Jovem Pan, que ele é totalmente contrário à democracia, que a Jovem Pan deve estar para fora, no 3 em 1. E o Marco Antônio Almeida, que é um dos participantes, ele já fez uma aposta para o Pitterdon. Pitterdon, eu quero que você me diga uma frase do Lula pregando a liberdade. Ninguém ouve esse sujeito falar em liberdade. Sujeito ladrão, um vagabundo, um chefe de quadrilha, pessoal. Olha, isso é o que eu digo. Agora, o que a gente ouviu também, porque nenhum jurista brasileiro, eu ouvi todos, chegou a dizer que só falam no artigo 53, que permitia, como permite qualquer parlamentar, dizer o que o Daniel Silveira diz. Nenhum parlamentar pode ser punido civil e penalmente por quaisquer votos, palavras e opiniões. Isso aí está lá. Olha bem. Agora a gente ouvir o ministro Alexandre de Moraes dizer que a suspensão dos direitos políticos não é alcançada pelo decreto de anistia. Decreto de graça com aspecto também de indulto, extinguindo a punibilidade do Daniel Silveira nos termos do artigo 107, que também ninguém diz, 107, inciso 2º do Código Penal, nem ninguém diz que o auto de prisão em flagrante não teve 2 testemunhas, não tem nota de culpa, não existiu porque não existe mandado de prisão em flagrante.
A Constituição, no artigo 5º, 61, diz que a prisão deve ser em flagrante ou por ordem. O que é ordem? Que a autoridade competente. Ordem é a condenação ou a prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Agora veja uma coisa. Quando eu ouço o ministro dizer que não alcançou também o Arthur Lira, que a Câmara Federal que tem que disciplinar sobre a suspensão dos direitos políticos, a cassação do mandato e tudo, outra coisa absurda também. Sabe por quê, pessoal? Vocês podem ler a súmula 9, eu chamo súmula nona súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Em primeiro lugar, não pode ninguém modificar o decreto de graça concedida pelo presidente Bolsonaro por ser prerrogativa, discricionariedade própria e exclusiva do presidente da República. Artigo 84, inciso 12 da Constituição. Artigo 734 do Código de Processo Penal. E a súmula 9, o que ela diz? Vamos dizer que o Bolsonaro só tivesse anistiado quanto à condenação penal, seus acessórios, sem perda do mandato, sem nada, só. Ele envolve tudo. Vamos admitir, a súmula 9, ou 9, ela diz lá, extinta a punibilidade da condenação, da pena principal, todas as penas acessórias, as penas restritivas de direito, as penas disso, daquilo, mas essa súmula extingue tudo. Então, se um réu condenado a 50 anos de cadeia e condenado a pagar a multa, pagar isso, pagar aquilo, suspensão de direitos políticos e tudo, se for extinta a punição dele por qualquer meio, a pena de condenação, todas as penas acessórias são eliminadas, conforme diz essa súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente prova, a gente mostra que querem, que eu não posso admitir que o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Ricardo Lewandowski, o Toffoli, o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques, o Luiz Fux, eu não posso admitir que eles não saibam o que é essa súmula. Não conheçam a súmula, ou querem enganar o povo brasileiro, querem enganar, porque passa um auê danado, ou vão modificar a súmula, a antiga súmula. Não podem, né? O que é o direito sumular? O direito sumular, ele nasce quando, por repetidas vezes, os tribunais, ou o Tribunal Superior, ou Supremo, qualquer tribunal, decide a matéria de forma similar, igual. Hoje tem até, tanto no Supremo como no STJ, os recursos repetitivos. Quando há recurso repetitivo, suspende-se isso, aquilo, até o julgamento do recurso repetitivo, porque tanto eles julgarem, aí desse recurso repetitivo, sabe aquele acórdão de recurso repetitivo, daquele acordo pode sair uma súmula vinculante, é um bocado de invencionice, quando tudo deveria ser mais fácil. Cada juiz, quando vai julgar uma ação de despejo por causa do pagamento, ele tem que proferir uma sentença para aquele processo. Vem outro, outro. Agora fica essa... Ele fala, suspende o processo aí porque tem repercussão geral. Suspende porque tem recurso repetitivo. Isso é um absurdo, é o que se faz com os julgamentos dos tribunais superiores, justamente para ferirem o artigo 5º, 78 da Constituição Federal, que trata da celeridade processual. E cada vez que há repercussão geral, cada vez que há recurso repetitivo, paralisa todas as execuções. Agora mesmo, todas as buscas e apreensões de veículos com alienação fiduciária ou com arrendamento de leasing estão suspensas por força de recursos repetitivos que estão lá no STJ, e já foi divulgada essa matéria para as concessionárias, para os juízes dos estados saberem que não podem mandar fazer busca e apreensão enquanto não houver
o julgamento desses recursos repetitivos. Isso aqui é horrível, entendeu? Eu já falei do Martelly, falei da Dilma, já falei do Cid. Vamos ver aqui outra coisa também. Está um auê, como diz o outro, lá na Câmara Federal, muitos deputados, naturalmente pessoal de esquerda, né? Insatisfeitos porque o Daniel Silveira foi escolhido, foi apontado e eleito para duas comissões importantes. Membro permanente da Comissão de Segurança da Câmara Federal e membro da CCJ, que é a mais importante comissão de cada uma das casas legislativas. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, o Arthur Maia, que é o presidente dessa comissão, ele estava dizendo que ele não vai atrás não, porque todo membro da Comissão de Constituição e Justiça é apontado pelo líder do seu partido. Ele foi apontado, escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, PTB, Partido Trabalhista do Brasil. Então, se ele for escolhido, ninguém pode tirar de lá, a não ser o PTB. O PTB é que tem que mandar, o Daniel Silveira não pode. Isso é que tem que ser feito, viu? Isso é que tem que ser feito. Nós temos que ver que hoje eu estava ouvindo aí a Globo xingando o presidente da República, xingando, negócio feio mesmo, porque existe, eu acho que ela deveria não botar lenha na fogueira para a melhor vida dela, porque a Globo está com desprestígio internacional. Agora, outra coisa também, esse comitê dos direitos humanos, esse comitê é adito ao Comissariado dos Direitos Humanos da ONU em Genebra. O Comissariado dos Direitos Humanos é exatamente o Comissariado de Direitos Humanos. Não tem nada a ver com o Comitê de Direitos Humanos, que é um órgão autônomo, como uma ONG, que é composta de 18 membros que estão lá. Agora, por que isso? Dizer que o Sérgio Moro foi parcial, isso aí quem inventou foi o Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo, porque, olhe bem, você abrindo na Vara Federal, 12ª Vara Federal de Brasília e 10ª Vara Federal, tem vários processos apensos, exceção de suspeição, que foram julgados improcedentes e estão arquivados em apenso. Por que isso? Porque o juiz, ele pode ser arguido de suspeição, ou seja, arguido de parcialidade, quando ele tem que ser feito o pedido diretamente a ele. Quando é o juiz comum, tem que ser artigos 98 a 104 do Código de Processo Penal. Você pega no 95 em diante, que é melhor. Você faz, o juiz cabe recurso, tudo direitinho, e está tudo arquivado. Agora vejam por que a suspeição. Por quê? Os processos contra o Lula, eles vinham caminhando bem direitinho. Quando o Moro usou do instrumento do Código de Processo Penal, que é a condução coercitiva, que durante 80 anos, o Código de Processo Penal em vigor de 41 até o ano passado, o ano 2021, até o ano porque o Supremo só decretou depois a inconstitucionalidade dele. Quando mandou conduzir, por que conduzir? Conduzir justamente porque o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, diz que o réu pode ficar em silêncio. O artigo 186 do Código de Processo Penal tinha uma redação, vou repetir aqui porque é muito salutar para o seu ouvir. Dizia assim: o juiz, quando vai interrogar o réu, adverte que ele pode ficar em silêncio, mas o seu silêncio poderá ser prejudicial à sua defesa. Então, verificando o texto constitucional, uma lei posterior colocou a palavra não nesse artigo. Então está lá: o juiz adverte o réu de que
poderá ficar em silêncio, mas o seu silêncio não será prejudicial à sua defesa. Bom, agora, isso aí não quer dizer que o réu não possa ser conduzido para o juiz, para o interrogatório. Por que isso? Todo mundo se lembra que o Lula, não querendo ir prestar depoimento perante o Moro, ele mandava um ofíciozinho, um requerimento dizendo que não ia ficar em silêncio. Mas a lei obriga o réu a comparecer. Para quê? Para dizer o nome do pai e da mãe, o nome dos avós, a data de nascimento, o local de nascimento, a profissão, tal, estado civil. Aí depois é que o juiz começa o interrogatório no momento em que a defesa diz: ó, doutor, eu prefiro que o meu conscrito fique em silêncio. Por recomendação técnica do meu advogado, eu não vou falar, eu prefiro o silêncio. Então isso é que é a certeza. Agora, por causa disso, gerou esse pedido de suspeição perante o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu já em 2016. A partir daí, eles mandaram lá para esse Comitê dos Direitos Humanos. Aí o comitê, gaiatamente, nem ligou, nada. A Carmen Lúcia, em 2018 foi, 2017 ou 2018, ela tinha votado contra o Lula. A partir daquele momento, o senhor ministro Gilmar Mendes dizia publicamente: Lula merece um julgamento justo. E no dia em que foi concluída a votação do habeas corpus, que passou por cima de matéria preclusa, entendeu? Preclusa. Aí, se o voto da Carmen Lúcia tivesse sido mantido, tinha sido negada a suspeição do Moro por 3-2. Ela modificou o voto sem nenhum fundamento. Foi quando eu disse aqui no meu canal de redes sociais que a Carmen Lúcia podia ser submetida a um processo de impeachment e perder o seu cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 39, inciso 2º, salvo engano, da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, recepcionada pela Constituição Federal, diz que, dentre os casos de perda do cargo de ministro e do Supremo Tribunal Federal, está o caso em que o ministro muda o seu voto sem motivação jurídica apresentada na oportunidade. Ora, se ela tinha votado contra o Lula 2 anos antes, por que ela modificou? Eu pergunto, mas por que o Comitê de Direitos Humanos, tão falado hoje, não julgou antes da suspeição, antes do habeas corpus, mal assinado? Será que tudo isso é a exaltação, a grandeza do Lula, como a Gleice? Vamos cobrar, a Petrobras vai ter o direito de receber de volta o dinheiro que ela pagou naquela acondileniência nos Estados Unidos, porque o comitê diz que o Moro é suspeito. A suspeição decretada, senhores, ela não retira do gatuno a condição de ladrão, de larápio, de corrupto, de chefe de quadrilha. A maior ORCRIM do Brasil está nas costas do Lula. O que é ORCRIM? Organização criminosa. Não retira. Tanto é verdade que o Supremo, em momento algum, até hoje, nenhum ministro disse que o Lula era inocente. E eu disse aqui 1000 vezes que eles calcularam o dia, até os atos da Gabriela Hasselmann, que era juíza também em processo, juíza que interrogou o Lula, e quem assiste aos depoimentos do Lula, um tomado pelo Sérgio Moro em um processo, outro tomado pela Gabriela, verifica a participação desse advogado Zanini, cutucando, fustigando o juiz. Não pode, né, senhores? Não pode. Aí,
Por que ele não queria a suspeição logo no começo? Por que calcularam 6 anos entre o dia, suposto dia do crime, e o dia X para satisfazer aquela vontade do ministro Gilmar Mendes, que o Lula mereceria um julgamento justo? 6 anos, porque o crime do Lula prescrevia em 12 anos. 12 anos. Aí quando completou 6 anos, vamos anular. Aí esse Edson Fachin, que para mim é triste, é lamentável, esse rapaz dá uma canetada, anula tudo aquilo que foi motivo de apreciação em 2 instâncias e o Superior Tribunal de Justiça, que é uma instância especial. 2 instâncias chamadas instâncias ordinárias, as quais compete examinar se o processo está com as provas robustas para a condenação e para a manutenção da prisão. Isto aconteceu quando ele foi condenado. Aí, o Sérgio Moro mandou prender. Não foi o Sérgio Moro, não. Todo mundo assistiu. Nós tínhamos a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, que ela dizia: até o condenado de segunda instância que cumpre temporariamente a prisão de segunda instância, provisoriamente, tem direito à progressão de regime. Essa era a súmula que foi derrogada para satisfazer o Lula. Aí o que acontece? Olha bem, o senhor Ministério Fachin, ele anulou o quê? Ele sozinho, ele que esteve nos palanques da Dilma, que foi agraciado por ela para ser ministro, ele deu troco ao PT, deu troco, um troco muito gordo, que uma canetada, anular a decisão de primeira instância, que o juiz sofreu para elaborar uma sentença de mais de 700 laudas. Um processo populoso com documentos de propinas, notas fiscais, mandados para a casa dele, OAS mostrando o triplex do Guarujá, outro lá o sítio de Atibaia, Instituto Lula, roubalheira geral, BNDES desfalcado por causa do Lula com a Dilma. Aí, essas provas, chama-se a prova, quem é o destinatário da prova? É o juiz. Se o Moro contaminou a prova, ninguém viu, porque a prova é robusta. Ele pode ter sido parcial, mas não foi desonesto. Ele aplicou uma pena correta. Tanto é verdade que 3 membros do Tribunal Superior, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, inclusive desembargadores nomeados pelo PT, foram contundentes por 3-0, rejeitaram a apelação, negaram o provimento ao apelo do Lula. Aí, embargo de declaração, negado por medo. Recurso especial, a turma lá do STJ confirmou a pena, confirmou a condenação, porque vocês sabem que quem aprecia provas é somente a instância de primeiro grau, com revisão das provas pela instância de segundo grau. Chamam-se instâncias ordinárias. Quando a instância é especial, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal só tem 2 missões. O STJ, dentro do artigo 105 da Constituição Federal, ele vai examinar se houve alguma violência ou, se houve alguma negativa de vigência ou aplicação de normas infraconstitucionais. O cerceamento do direito de defesa, ou o julgamento contra a prova dos autos, não tem prova, porque aí a corte vai examinar. Daqui o tribunal, ao ratificar a condenação imposta pelo juiz de primeiro grau, ele mostrou todas as provas adequadas à condenação. A voz do Palocci dizendo que o Lula fez isso, fez aquilo, o Odebrecht também, propina, tinha o caderno lá com o nome tudinho, até no Toffoli está lá no meio. Aí, faz isso, não tem, chega na segunda instância,
o tribunal vai examinar todas as provas. Então, lá no STJ, nós temos o artigo 386 do Código de Processo Penal, que diz lá: o juiz absolverá o réu por insuficiência de provas, por não construir o fato, crime tal, por isso, por aquilo, não há participação. Meu amigo, como é que uma robusta prova pode ser derrogada por uma canetada do ministro Edson Fachin, todo poderoso, que eliminou tudo que o juiz, o Tribunal de Porto Alegre, tudo. Aí vem a condenação de segunda instância. O que faz o Tribunal Regional Federal lá? Se não me engano, foi o Thompson Flores, né? Ele pegou, mandou expedir o mandado de prisão. Determinou que em primeira instância pedisse o mandado de prisão. Aí, lógico que o Sérgio Moro não estava no Brasil, e a juíza foi que mandou prender o Lula, que ele foi encurralado, e foi a coisa mais bonita do mundo que eu já achei. Um ladrão que estava assaltando o povo brasileiro, encurralado lá em São Bernardo do Campo no dia 18 de abril de 2018. 4 anos e dias, né? Então, quando eu vejo tudo isso, eu fico só pensando, vamos devolver ao empregado da Petrobras que reembolsou os cofres da empresa em 200 milhões da propina. Vamos devolver o dinheiro de 6 bilhões que a Petrobras recebeu de volta. Mas, ao mesmo tempo, vamos anular todos os contratos, botar a Cuba no leilão para ela pagar o dinheiro que ela comeu para fazer o Porto de Mariel por causa da Dilma. Vamos atrás também da Venezuela, o emetor da Venezuela, o dinheiro que foi para Macau, aquele dinheirão que o Lula vendeu uma refinaria lá em Macau por 350 milhões, mas só apareceu na nota 300 e comeu o resto. Tudo isso, pessoal, é preciso ninguém perder a memória da coisa. Agora, ficar elogiando um bandido desse que quer assumir de novo o Brasil para pregar, como ele prega publicamente, que quer instituir o regime socialista chinês no Brasil, que é o melhor regime, colocar no lugar da bandeira verde e amarela, botar a bandeira da extinta União Soviética, que era do PT, é igual. Foi esse martelo, não era o símbolo da União Soviética. Senhores, é um negócio incrível a gente achar essa tal de Amanda Klein, essa moça devia ter vergonha. Ela fala com veneno na ponta da língua. Essa Thaís Oyama, essa Vera Magalhães, Miriam Leitão, que vai ser a ministra da Fazenda, da casa, sei lá, do Lula, ministra da Economia. Tudo isso é imoralidade, senhores. Nós não podemos viver desse tiroteio. Quem está pregando democracia, quem agiu corretamente com o decreto em que concede graça ao Daniel Silveira, foi o Bolsonaro. Ele colocou a Câmara no seu lugar. Não tem esse negócio de Câmara Federal apreciar se o Daniel tem direito ou não a permanecer livre para as eleições, não perder o mandato. Não é a Câmara que vai apreciar isso. É o decreto que já está lá, ele é completo. E ainda que não fosse completo, a súmula 9 do TSE diz que a pena principal, a pena de condenação, tendo sido extinta pelo decreto de anistia, aliás, de graça, as acessórias deixam de existir. Você bota no Google, escreva assim no Google. Quero saber a súmula 9 do TSE. Você lê e entende. Entendeu? Agora, nem é essa palavra do Alexandre de Moraes que diz isso. O decreto tem que ser cumprido. Daniel Silveira está livre, não tem cão, não tem diabo, não tem eu digo Jesus Cristo, Jesus não faz o mal. Que queira que possa desfazer esse decreto concedido pelo nosso presidente da República. Sabe que eu digo a vocês, é o presidente que honra a democracia, que honra a bandeira brasileira, honra a pátria, não quer aborto, prega só a liberdade. E nós queremos isso. Ninguém pode passar por cima da Constituição Federal. Eles estão fazendo tudo
para acabar com o WhatsApp, com o Telegram, com o Twitter, para evitar aquela multidão de gente mandando mensagem pedindo voto para o Bolsonaro. Isso é que eles querem, porque sabem que o Lula não pode nem sair na rua, que ele leva ovo na cara. E essa história dessas pesquisas fajutas, tudo é invencionice, é de UOL, Datafolha, o antigo Ibope, Folha de São Paulo, esse pessoal tudo aí, tudo é manipulado, tudo é... Porque se o Lula prestasse, ele chegou aqui na Praça, fez comícios monstruosos. Vê se ele tem coragem de fazer comício na Praça do Feira em Fortaleza. Nunca! Ele vai levar empurrada aqui. Entendeu? O povo não está aí. Outra coisa, eu estava vendo hoje nas redes sociais uma tal de Renata, não sei o que é procuradora do estado do Maranhão. Ela, num boneco, no sábado de aleluia, aquele negócio de, como é, de matei Judas, aquele negócio de queimar Judas, botou lá o Judas do Bolsonaro, deu facada do Bolsonaro, tudo. Isso é ridículo, né, pessoal? Quer dizer, não cabe, hoje nós estamos no Brasil, porque antigamente eu participei muito da queimação de Judas, tudo era uma brincadeira, entendeu? Me lembro do Judas, do Celino, do Ademar de Barros, do Jânio Quadros, mas tudo era folclore. Bom dia para vocês. Pessoal, eu vou falar de duas coisas, reabilitação e o furto, processo de furto do moço que me perguntou. Não é moço, é um cidadão lá que me disse que... É que eu digo já. Primeiro que é reabilitação. Reincidência, reabilitação. Reincidência, artigo 62, 63, 64, está tudo junto. É isso dentro da habilitação. Do Código Penal, especialmente 64, reabilitação. A reabilitação é o seguinte: o réu que mais de 5 anos depois de cumprir uma pena, ou da extinção da pena pela prescrição, ele não comete crime, ele não pode ser considerado reincidente. O que é reincidente? Você pode cometer 50 crimes por dia, hoje, um monte de processos criminais, inquéritos de todo tipo de crime. Você não é reincidente. Reincidente é só quando você comete o crime, quando já tem contra você uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, se você está cumprindo já uma pena, comete outro crime, está em liberdade, você está na reincidência. Então, você tem uma reabilitação automática quando você passa 5 anos depois de extinta a sua punibilidade ou cumprida a sua pena, você não comete nenhum crime. Olha bem, então você não é reincidente. Mas se você cometer vários crimes, aí, antes de ser julgado, antes de transitar julgado uma pena, você não é reincidente. Aí, mas admitir que você foi condenado pela Justiça Eleitoral, você foi condenado a 1 ano de cadeia, 2 anos. Você foi condenado pela Justiça Militar, porque você matou um cara, um militar, foi a júri condenado, está respondendo em liberdade já na progressão de regime. Se você cometer outro crime comum, não é reincidente. O crime eleitoral, chamado crime político, pelo Código Penal, artigo 64, e o crime militar não constituem infrações para fins de reincidência. Então, quem foi condenado por crime político ou crime militar, cometendo um crime comum, não é reincidente. Está lá. Agora, quando você também cumpriu uma pena, ou ela foi extinta pela prescrição, a pena extinta, a pena cumpriu, a partir do trânsito julgado, da pena cumprida, você cumpriu, foi extinta, você pode requerer a reabilitação quando passados 2 anos, provando que você, mais 2 anos que cumpriu a pena, você pode pedir a reabilitação, pedir ao juiz.
significa dizer que você tinha idoneidade, vivia em paz, não mexeu mais com ninguém, você tem prova dos cartórios, da execução penal, você tem prova da polícia, folha corrida, tudo. Aí você, tendo bom comportamento, você pode pedir a reabilitação. É a reabilitação que você, se cometer um crime logo após, você pode perder a reabilitação. O artigo 94 do Código Penal. Agora vamos terminar com o que eu estou falhoso, porque eu tenho alergia nasal. O cara disse que está respondendo a um processo, eu achei. Ele disse que o pai dele viajou e deixou a chave da casa com ele para ele vigiar a casa, ele casado, mora no outro canto. Ele se fez de bonzinho para mim, eu não sei, mas eu vou contar só a história dele. Ele apertou que o pai tinha vários aparelhos de televisão lá na casa dele, bicho bonito, tudo. Ele levou um. Levou também um griozinho, tinha uma geladeira pequena, uma grande, outra pequena. Levou uma pequena, porque ele não tinha em casa, um cara pobre. E levou também um liquidificador, um ventilador, um bocado de coisa. O pai passou o pau, processando por furto, até qualificado, pela confiança no artigo 155, parágrafo 4, né, do Código Penal, pena de 2 a 4 anos, 2 a 6, sei lá. Isso aí, meu amigo, não existe. É perder tempo, não pode nem a polícia investigar, nem ser instaurado processo criminal. O que o pai podia fazer era, com as notas fiscais, notificar o filho para devolver o material, ou então entrar com a reintegração de posse desses objetos. Afinal de contas, a ação de reintegração de posse não é somente de terreno, de casa, não. Pode ser de um objeto, de um veículo que for. Porque o artigo 181 do Código Penal, 181, ele não diz que o crime não existe, ele é isento de pena. É isento de pena. Quando, sem violência ou grave ameaça, os crimes deste capítulo são praticados em razão da descendência ou ascendência. Ou seja, se um filho furta algo do pai, existe um crime, mas ele não pode ser punido, não pode haver processo. Ele é isento de pena. Porque uma coisa é ser isento de pena e outra coisa é ser obrigado a responder processo criminal. Se ele é isento de pena, nem o processo criminal pode ser instaurado, pode ser morto, extinto por habeas corpus. O artigo 648, inciso 1º do Código Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, motivam um habeas corpus por falta de justa causa para a instauração da ação penal. Se o pai quer processar o filho criminalmente, porque ou se apropriou indevidamente de uma geladeira, de um anel, de uma joia dele, o que for, ou furtou pacificamente, essa pessoa cometeu o crime, mas é isenta de pena, porque é filho ou é filha do dono da mercadoria. O artigo 181 é claro. O artigo 648, inciso 1º do Código de Processo Penal, diz do trancamento do processo penal ou do inquérito por falta de justa causa. Isso é comum. Eu já fiz muito isso uma vez. Eu estava numa audiência, parece que o promotor é meio inexperiente e denunciou um caso igual. Aí o cara estava depondo, não, o papai, ele me deu uma geladeira, porque eu ia casar com a fulana, eu ia me casar. Quando ele soube que era com a fulana, eu já casado, ele está me processando por apropriação de débito da geladeira. Eu digo, não, doutora, promotora, aí é gente, artigo 8 do Código Penal. Aí ela examinou, aí chamou, doutor juiz, fulano de tal. Doutor, ele está dizendo uma coisa que eu acho consistente, está aqui. No instante, resolveu extinguir a ação penal. Senhores, bom dia para vocês, viu? Eu fico rindo, sabe por quê? Que são as curiosidades que existem dentro da nossa profissão. É preciso você ser mais esperto, você estudar direito, estudar, interpretar e entender.
Eu peço para vocês compartilharem, curtirem, digam assim, eu gostei, eu não gostei, deem suas opiniões. Amanhã, a partir das 23 horas, programa Morrendo de Saudade. Rádio Assunção, Rádio Epajô, ATVC.com, vai até às 2 da manhã. São anos dourados. Então vocês, além de compartilhar, de se inscrever nos meus canais, eu agradeço a vocês. Olha, Márcio Almeida, aí em São Paulo. Márcio Almeida, grave esse meu vídeo e dá uma cópia dele para o Augusto Nunes da Rádio Jovem Pan, porque eu não tenho tempo de passar o e-mail para ninguém. Eu só estou cumprindo um expediente. Lá em casa eu não tenho como fazer, que eu não enxergo, né? Então vocês podem pedir uma música para o meu programa, Música dos Anos Dourados, ou uma mensagem de voz do texto para a música ou para uma orientação de direito. Amanhã eu estarei no ar de novo. Eu estou com vontade de eliminar um dia do fim de semana para ter uma folguinha. Mas se eu devo fazer live amanhã. Amanhã é domingo. Bom dia para vocês. Meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD. 999-45-3883. Bom dia para vocês todos e até amanhã. Obrigado, viu?